Senhor plantou uma vinha com amor, ela cuidou, esperou que desse uvas boas, uvas bravas, dela brotou. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 30 até o versículo 32. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Depois que Paulo proferiu a sua defesa perante Pórcio Festo, Agripa e Berenice e demais autoridades eminentes da cidade, eles conversaram entre si e concluíram que Paulo não cometeu nenhum crime que merecesse pena de morte e nem tinha cometido nenhum crime que levasse ele à prisão, não. Ele bem poderia ser solto, o apóstolo Paulo, se ele não tivesse apelado para César. E as estruturas governamentais funcionam assim, né? Elas prendem os inocentes e depois, para soltar, a coisa fica complicada, né? Porque Paulo, ele apelou. Por que Paulo apelou para César? Porque os judeus estavam preparando, armando, assassinar, ou seja, tirar a vida do apóstolo Paulo. E como as autoridades governamentais queriam mandá-lo para Jerusalém, ele foi compelido a apelar para César, porque se ele fosse para Jerusalém, provavelmente os judeus já estavam de plano matá-lo. E ele apelou para César. E então Festo, Agripa e Berenice resolveram então enviar Paulo para César, mesmo que Paulo não tinha nenhum crime, mas enviaram a si mesmo. E Paulo foi, né?
Agora, somente as estruturas governamentais daquela época prendem pessoas inocentes? Claro que não, né? Claro que não. Hoje, no Brasil, tem uma multiplicidade de pessoas presas, inocentes, e que a justiça não quer soltar, por causa de um careca cabeça de ovo, chamado Alexandre de Moraes. Não quer soltar as pessoas. Gente que não tem nada a ver com a coisa. Está preso, sofrendo, passando dificuldade, família sofrendo, todo mundo sofrendo, e o careca não solta. O careca não solta. Bolsonaro não cometeu nenhum crime, estão querendo prender o Bolsonaro. E o Lula ladrão cometeu múltiplos crimes e ainda continua cometendo crimes. E está aí, na presidência da República. Então isso significa dizer que o Brasil está de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo. Mas no dia 3 vai ter uma manifestação de norte a sul, de leste a oeste, da nação brasileira. E todo o poder emana do povo. Como as Forças Armadas é o braço armado do povo brasileiro, então no dia 3 de agosto todo mundo pede ao braço armado do povo brasileiro para algemar as 14 maiores autoridades brasileiras, porque depois que as Forças Armadas, a pedido do povo brasileiro, algemar as 14 maiores autoridades brasileiras, o Brasil fica em paz. O Brasil fica em paz. Prende o Lula, prende o presidente da República, prende o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prende o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, prende o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, prende o careca cabeça de ovo Alexandre de Moraes, prende o Gilmar Mendes, prende o Fachin, prende o Toffoli, prende o Carmen Lúcia, prende o Zanin e prende o Flávio Dino. E aí, quem é que vai governar? Bota o exército para governar. Coloca temporariamente, interinamente, o exército governa a nação brasileira e faz uma eleição extraordinária. Faz uma eleição extraordinária. E então, nessa eleição extraordinária, quando terminar, aí a pessoa eleita assume a presidência da República. Provavelmente será o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, se ele se candidata, ele ganha, tranquilamente. E o Brasil volta a ter paz. Porque enquanto esses bandidos estiverem governando a nação brasileira, não vai ter paz no Brasil. Não, por quê? Porque ele não sabe governar. Bandido não sabe governar. Bandido só sabe roubar, mas não sabe governar. Então o apóstolo Paulo foi preso sem cometer nenhum crime. Estava sendo enviado para o imperador sem cometer nenhum crime. E o pior é que Paulo continuou preso, sem cometer nenhum crime. O Brasil não é diferente, não é diferente. Mas nós, os brasileiros, podemos consertar o nosso Brasil, porque todo poder emana do povo. Muitos tinham dinheiro para Jesus ofertar. Aquilo que lhe sobrava, quiseram a Jesus doar. Uma viúva pobre foi
guarda lançou ali 2 pequenas moedas, deu tudo, quis ela dar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom dia, que Deus vos abençoe.